Pronto. A partir de agora, né, a nossa aula está sendo gravada, nosso primeiro encontro aí, onde a gente vai falar sobre a introdução ao planejamento tributário. Pessoas, eu queria que vocês ativassem aí o microfone de vocês, para a gente conversar um pouquinho. Eu queria sondar de vocês, né, como foi, eu imagino que na nova ementa vocês têm a disciplina de contabilidade tributária e a disciplina agora de planejamento tributário, ou seja, como se fosse uma continuidade, né? Eu queria saber de vocês, né, de forma sincera, não aqui para poder verificar o que foi aprendido ou o que foi repassado para falar de professor, não é isso. Eu queria saber de vocês qual é a relação que vocês têm com a parte tributária, né? Qual é o nível, né? Como é que vocês se avaliam? Ah, professor, a turma é tranquila, a turma precisa melhorar, o senhor vai ter problema, vai precisar acochar, né? Ou não, o pessoal não atua na área, por isso a dificuldade. Enfim, eu queria que vocês, né, por uns 5 minutos, 10 minutinhos no máximo, vocês se abrissem em relação a isso, para eu poder fazer uma sondagem na turma e aí trazer para vocês não só o que está proposto na ementa da disciplina, mas também para poder ser útil, né, e atender a necessidade e as expectativas de vocês. Então, eu queria que cada um ativasse seu microfone, falasse, né, o que é que você imagina da disciplina, falar da sua relação com a área contabilidade e de contabilidade tributária, né, e a sua expectativa, tá? Então, quem quiser começar, fiquem à vontade, para eu não ter que sair citando nomes. Deixa eu só falar uma coisinha, né? Geralmente, quando eu faço isso, né, eu vou ter que citar nomes, né, e falo, por exemplo, Denis, começa aí. E aí a galera começa a sair da sala e eu só vejo aqui as notificações, né? Fulano saiu, por favor, não façam isso, né? Quando eu peço, quando eu solicito a participação, é para poder melhorar a dinâmica da aula, né? Não é para exterminar ou para fazer com que alguém passe algum tipo de constrangimento. Tranquilo, gente? Então, por favor, ativem aí, quem quiser, o seu microfone, fale um pouquinho das suas expectativas, o que é que você acha, quando escuta aí o nome planejamento tributário, o que é que vem à cabeça, né? Qual é o seu nível de relacionamento com a parte tributária e fiscal? Antes de iniciar, Eu acho que a minha, eu não sei se o pessoal também está assim. Pronto, Denis, eu estou te ouvindo. Estou te ouvindo agora, antes estava cortando. Né? Agora estou ouvindo. Então, beleza, massa. Professor, em relação ao planejamento tributário, praticamente vou falar por mim, mas a grande maioria aqui da sala tem uma experiência boa e ruim no processo de aprendizagem de alguns pontos que o senhor colocou aí. Realmente, o semestre passado, bem sincero para o senhor, eu acredito que o senhor tem essa ciência de que não foi tão satisfatório. Não teve um total aproveitamento, né? Ficou um pouquinho... Sim, e alguns dos pontos aí que o senhor falou, engloba alguns pontos, né? Certo. Mas, no mais, a sala, na grande maioria, tem uma visão legal dos assuntos aí. Certo. E Denis, né? E você, Denis, qual é a tua relação quando você escuta aí a questão do planejamento tributário? O que eu apresentei estava dentro da expectativa? Você esperava abordar algum outro ponto? O que é que tens a falar aí? Sim, professor. Sim, eu já tinha feito um curso online e basicamente todos os tópicos aí era desse curso. Certo. E basicamente está tranquilo em relação aos assuntos abordados aí. Tranquilo, Denis. Obrigado aí pela tua participação. Quem será a próxima pessoa? Professor? Oi, Maria Eduarda. Boa noite. Oi, boa noite. Eu acho que ficaria mais fácil a gente dizer assim, a gente tem domínio desse conteúdo ou não, quando for entrando no que você for falando, a gente vai poder dizer, a gente está sabendo, não está sabendo, porque assim... Não, isso aí, nessa situação aí, Maria, no caso seria um feedback em relação aos conteúdos que forem falando, né?
A minha intenção aqui seria basicamente fazer uma sondagem para poder verificar se, tipo, ó, eu já posso iniciar, de fato, os assuntos, vai ser preciso fazer algum tipo de revisão, né? A turma tem dificuldade nisso ou naquilo, porque, assim, claro que à medida que, por exemplo, eu vou falar sobre regimes de tributação, então, lucro real presumido, não sei se vocês viram, né? Mas aí, tipo, se tem alguma dificuldade, claro que vocês vão falar, professor, esse assunto tá pesado, repete aí a gente vai ajustando, entendeu? Mas eu queria saber da base de vocês. Certo, assim, eu trabalho com isso, então eu não posso dizer que tá todo mundo sabendo, não tá sabendo Entendi. para falar. Mas da minha parte, pode começar, assim, começar no conteúdo, que quando chegar no conteúdo, aí a gente vai dizer quem está com dificuldade ou não. Entendi. Mas, referente aos outros professores, eu acho que foi tranquilo, que foi passado para a gente, pelo que você falou, que vai entrar no assunto. Certo. Tu atua na área fiscal, é? Nas 3 áreas. Nas 3 áreas. Ok. Tranquilo, Maria. Obrigado pela tua participação. Mais alguém, gente? Boa noite, professor. Boa noite. Deixa eu ver quem é aqui. Sueli. Boa noite, Sueli. Só complementando o que os meninos falaram, no semestre passado a gente viu a parte tributária, ficou específica em CONFINS, PIS, ICMS, ISS, de uma forma muito Foi mais rápida. a parte de apuração, não é De isso? apuração, exatamente. Apuração de forma acumulada e não acumulada, né? Foi mesmo a parte de apuração especificamente. Entendeu? Basicamente, porque é uma base para poder a gente fazer o planejamento tributário, né? Eu acho que de apuração aqui, o que vocês não viram, de fato, são os regimes de tributação, que é lucro real, presumido, arbitrário e simples nacional. Eu não sei se vocês viram, e se viram, eu acredito que foi de forma superficial, né? E aí, isso a gente vai ver a apuração, mas os outros tópicos, quando a gente for falar, por exemplo, de PIS e COFINS, né? Ou se der tempo falar de ICMS, ISS, enfim, quando a gente for falar de algum desses tipos de assunto, a gente vai ver a parte de planejamento tributário, ou seja, como utilizar aquela apuração para melhorar a carga tributária da empresa, tá? A gente não vai estar aqui fazendo livro de apuração, apuração dos débitos e créditos para poder ver o saldo do imposto a pagar, não. A gente não vai ver isso, ok? Ok. Então, eu imagino que está tranquilo. Mas alguém quer falar? A turma está com preguiça. Então, vamos seguir, tá? Gente, para poder começar a falar, de fato, sobre planejamento tributário, eu separei para vocês uma breve revisão de alguns conceitos de direito tributário, tá? Porque eu sei que vocês viram direito tributário, eu acho que em meados do 3º, 4º período, e aí talvez não esteja tão fresquinho na mente de vocês, tá? E a gente precisa de alguns conceitos para poder entender, né, tanto os textos como também a legislação. Porque quando a gente fala de planejamento tributário, a gente está tentando fazer uma redução da carga tributária da empresa, e as normas, né, de como efetuar isso, vai estar na legislação. Então, de fato, eu preciso entender, né, e tenho que ser um bom intérprete em relação à legislação. Eu preciso analisar uma instituição normativa, analisar uma lei, analisar um decreto e entender aquele decreto para a empresa, para depois começar a observar quais são as oportunidades que eu tenho, que aquele decreto permita, né, que eu faça, de forma que eu reduza a carga tributária de forma legal, né? Nada ilegal, nada de sonegação. Então, vamos lá. Para poder falar, gente, de ou contabilidade tributária, ou de planejamento tributário, eu tenho que primeiro entender, né, o porquê que nós pagamos tributo, né? O porquê eu tenho a obrigação de efetuar esse recolhimento. Pois não. Teria algum lugar que esteja disponível esse slide para a gente acompanhar? Esse slide ele vai ficar disponível lá no dashboard. Ele ainda não está, tá bom? Então, por enquanto, acompanha só por aqui, pela videoaula mesmo. Mas assim que eu terminar, eu farei a postagem dele. Tá ok? Tá Tanto certo. dele como também de alguns exercícios. Tá bem? Obrigada. Nada.
Então, gente, voltando, eu preciso entender o porquê de efetuar esse recolhimento de tributos, né? Porque eu tenho que pagar imposto. Será que... Qual é o objetivo, de fato, né? Então, para poder voltar, né, a isso, nós temos que ver também lá o Estado, né? E quando eu falo do Estado, eu não estou falando da unidade federativa, né? Eu estou falando do Estado de Direito, né? O poder de soberania. Então, o Estado de Direito, por definição, ele é a sociedade civil, né, que pode ser política e juridicamente organizada, ou seja, ele é instituído juridicamente, né? E quem são eles? Os governantes e os governadores, né? E eles também são sujeitos à lei. Então, em nossa república, nós temos 3 poderes, né? Do Estado, no caso, que seria o poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo. Ambos representam, de fato, o Estado de Direito, tá? E aí, quando eu falo da relação de tributação, eu estou falando diretamente com esses 3 caras, né? Inicialmente com o Poder Executivo, porque é ele que está responsável pela administração desse fundo, então é ele que vai arrecadar, né? Ele que vai cobrar dos contribuintes, tá? O Poder Judiciário, para poder verificar se o que o Legislativo, né, quando elaborou aquelas normas, está sendo executado, e aí sim eles vão trabalhar em conjunto, tá? Então, entendendo essa questão do Estado de Direito, né, entendendo esses 3 poderes, nós vamos falar um pouquinho sobre a atividade financeira do Estado, tá? E o que seria essa atividade financeira? É o conjunto de atos que o Estado vai praticar no processo de obtenção, gestão e aplicação de recursos financeiros, tá? E isso para poder atingir os seus fins. Observe que quando eu falo aqui do processo de obtenção, gestão e aplicação de recurso financeiro, não cabe a disciplina, não cabe a nenhum de nós aqui, pelo menos em nossas aulas, efetuar comentários do modo que, eu estou sendo roubado, eu estou pagando imposto, mas não tenho retorno. Não, a gente está aqui entendendo a atividade financeira do Estado, né? Se essa parte da gestão não está sendo bem executada, não é a nossa discussão aqui, tá? Nós estamos inicialmente discutindo o processo de obtenção de recursos, né? Porque aí, como o próprio slide está demonstrando para vocês, as atividades financeiras do Estado obtenção, gestão e aplicação de recursos. Então, ele obtém o recurso financeiro, gera esses recursos financeiros e aplica conforme a sua política de gestão, tá? E aí, basicamente, nessa questão de obtenção de recursos, né, que seria as receitas, né, do Estado, nós temos inicialmente 2 tipos de receita, tá? As receitas originárias e as receitas derivadas. As receitas originárias são aquelas receitas que são provenientes da exploração da atividade econômica do Estado, tá? Então, é a atividade econômica do próprio patrimônio do Estado. Então, o que ele consegue gerar de recursos com o seu patrimônio. E aí, dentro dessas receitas originárias estão as empresas, né, públicas que conseguem gerar algum tipo de recurso. Já as receitas derivadas, tá, que são aquelas decorrentes da exploração de fontes externas ao próprio Estado, tá? Ou seja, são aquelas receitas que o Estado cobra, né, de maneira compulsória, e nessa cobrança ele exerce o seu poder de soberania. E o que são essas receitas derivadas? São os tributos, tá? Então, tem aí a imagem que representa mais ou menos o que seria essa questão das receitas derivadas, né? Mas só de resumo, a atividade financeira do Estado é gestão, obtenção, gestão e aplicação de recursos. Nessa obtenção, né, que são as receitas, eu posso classificá-las em receitas originárias e derivadas, lembrando que as originárias são da própria atividade econômica do Estado, as derivadas são as que eles cobram de fontes externas, exercendo seu poder de soberania. Ou, basicamente, receitas derivadas são os tributos, ok? Gente, eu sei que isso é uma revisão de direito tributário, eu sei que vocês já conhecem isso, mas isso é para refrescar a memória de vocês, ok? Caso vocês tenham alguma dúvida, caso vocês queiram comentar alguma coisa, e se colocou essa dúvida aí no chat, como eu estou falando com vocês aqui,
e olhando o slide, talvez eu não veja o comentário. Então, se você viu que algum colega botou uma pergunta aí, e a pergunta é interessante, mas eu não respondi, pode ativar o microfone, tá? Tranquilamente, pode me interromper, para a gente não perder o raciocínio e terminar e acabar com a dúvida no momento correto. Ok, gente? Podemos continuar? Algum comentário até agora? Vocês acham que a explicação está um pouco rápido? Eu preciso desacelerar? Eu queria um feedback de vocês. Eu acho que não, professor. Tá tranquilo, né? Então Uma vamos lá. revisão, acho que dá para continuar. Ok. Então vamos lá. Nós entendemos aí o que é o Estado de Direito, entendemos aí os três poderes, entendemos também da atividade, né, financeira desse Estado, e agora nós vamos comentar sobre legislação tributária, né? Quando eu falo legislação tributária, é a nossa base para poder iniciar o planejamento tributário. E aí, o que seria uma legislação tributária, né? Olha só a definição do artigo 96 do CTN. Compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versam no todo ou em parte sobre produtos e as relações jurídicas a eles pertinentes, tá? Eu queria que alguém tentasse me explicar essa parte que eu grifei, né? O que seria esse no todo ou em parte? Alguém consegue me explicar? Alguém, gente? Ih, eu tô vendo que eu vou ter que chamar alguém no chat aqui, Então vamos lá, né? Não vai por amor, vamos pela dor. Camila Rufino, estás online, Flor? Boa noite, professor. Boa noite, Camila. Olha aí, fosse sorteada. Eu Camila, sabia quando que eu ia falo chamar. aí em relação à legislação tributária, que ela versa no todo ou em parte, o que é que vem aí em tua cabeça? O que é que tu imagina que seria isso? Professor, no todo ou em parte, eu Isso, não essa sei. parte aí que está grifada. Porque ele diz assim, ó, a legislação tributária compreende as leis, os tratados, as convenções, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e as relações jurídicas a eles pertinentes. Então, o que é que tu Não. entende aí? Vem alguma coisa na tua cabeça? Pode chutar, a hora é essa. Rapaz, eu sei que, assim, a legislação ela é muito direta, né? Aham, E eu acredito que sempre quando ela vai se referenciar de algum tipo de tributo ou alguma coisa do tipo, ela é muito expansiva, ela é muito clara. Então, isso, eu não concordo. sei ao certo, em parte, o que poderia ser. Eu não Tá sei. bem. Então, escolhe um colega teu aí para explicar para a gente. Eu escolho Maria Eduarda, que ela Maria trabalha. Eduarda. Eita, Maria Eduarda. Chegou tua vez, Maria Eduarda. O que é que tu entende aí quando a gente fala da legislação tributária que versa num todo ou em parte sobre algum tributo, alguma relação jurídica a ele pertinente? Professor, você poderia repetir a pergunta, por favor? Certo. Tá conseguindo visualizar aí a projeção, não é isso? Não, tô não. Não. Ai, meu Deus. Agora eu consegui. Tá, então vamos lá. A definição fala assim, ó, a legislação tributária compreende as leis, os tratados, as convenções, decretos, normas complementares que versem no todo ou em parte sobre tributos e suas relações jurídicas, né? E aí eu fiz esse grifo, perdão, na frase no todo ou em parte. O que seria isso, na tua opinião?
quer dizer que não se acopla à lei toda, né? Quando ele não estou conseguindo ver na minha Não, cabeça pode exemplo. desenvolver. Está correto o seu entendimento. Eu já entendi que você está com o entendimento correto, mas pode falar as Porque palavras. ele compreende a lei, mas não é ela toda. Você tem que ver a parte da lei para poder que você vai utilizar. Deve ser isso. Perfeito esse teu detalhe aí que você falou. Obrigado, Maria, mais uma vez. Gente, Por nada. quando a conceituação, né, do artigo 96, ele fala que a legislação tributária, ela versa no todo ou em parte, ela quer dizer que, olha, mesmo que eu tenha uma legislação específica sobre tal tributo, por exemplo, o regulamento do imposto de renda, né? Eu sei que o regulamento do imposto de renda, no seu início até o fim, ele vai falar sobre imposto de renda, tá? Então, ele vai trazer ali quem é obrigado, quais são os regimes, as formas de apuração, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Ou seja, essa regra, no todo, ela versa sobre imposto de renda, tá? E aí eu só posso considerar o decreto, o regulamento de imposto de renda, como a norma de imposto de renda? Não, né? Pode ser que tenha alguma legislação específica que venha falar sobre imposto de renda que não esteja no decreto. Então, é por isso que ele fala, olha, eu não vou considerar como legislação tributária aquilo que só fala de determinado imposto, tá? Eu vou considerar como legislação tributária todas aquelas normas, mesmo que ela fala em sua totalidade, ou em algumas partes, nem que seja só em um artigo, mas que ela verse sobre aquele tributo, eu vou considerar ele como legislação tributária, tá? Então, isso é só para vocês, para deixar bem claro de que eu vou estudar imposto de renda, então eu só preciso fazer a leitura do decreto do imposto de renda, né, o regulamento do imposto de renda. Não. Eu vou estudar sobre ICMS, então eu só preciso saber do regulamento do ICMS. Qualquer outra norma eu não preciso. Não, não é isso, tá? Aquele regulamento, ele versa na totalidade, mas pode ter algumas situações complementares que ele vai abordar a temática que você está precisando entender. Ok, gente? Então, fica claro essa questão aí do versa num todo ou em parte, correto? Posso seguir? Deixa eu dar uma olhada aqui. Pode prosseguir, professor. Ok, deixa eu ver aqui no chat se tem alguma dúvida. A Vanessa colocou aí, por mais que exista uma legislação, mas nem sempre vai dar, porque existem brechas, né? Então, no caso, ele está falando aí de vários tipos de legislação, ok? O Denis está perguntando se o áudio... Gente, para você está ok o meu áudio e o vídeo? O Denis está reclamando, e aí ele está dizendo que acha que deve ser a internet dele. Eu acho que é a minha net, professor. É a minha net. Então tranquilo. Tá, mas aí, Denis, como está gravado, depois a gente consegue rever, tá bem? Mas não sai, não. Fica por aí. Outra coisa, gente, eu não sei os outros professores, mas eu costumo fazer a postagem da aula gravada no YouTube. Por quê? Eu coloco no dashboard o link, mas deixo a base que salva no YouTube, porque às vezes vocês estão no trabalho, enfim, quer assistir até mesmo pelo celular e fica ruim a conexão, então coloca lá no YouTube, pega o link e aí em qualquer lugar vocês conseguem rever a aula, tá bom? Então quando chegar lá no dashboard, não vai estar o vídeo, vai estar o link do YouTube para vocês acessarem e assistir a aula, ok? Então, continuando, gente, essa questão da legislação tributária, tem aqui a hierarquia das normas tributárias. Então, como soberana aí, eu tenho a Constituição Federal, depois lei complementar, depois as leis ordinárias, né, as resoluções ou as medidas provisórias, né? Logo abaixo, os decretos administrativos, as normas complementares, que aí vem as instruções normativas, portarias, né, súmulas, etc. Opa, volta aqui. E aí, qual é a intenção de saber, gente, essa hierarquia dessas normas, né? Qual é o nosso objetivo de entender essa hierarquia? Aí eu vou dar um exemplo bem claro aí de contabilidade,
e que talvez vocês já ouviram alguém falar, né? Infelizmente, existem alguns tipos de contadores, né? Existem contadores e contadores, e aí, não sei se vocês já ouviram falar, alguém dizendo, a empresa é do Simples Nacional, então não precisa de contabilidade, né? Não precisa nem fazer balanço, tal, é só Simples Nacional, é só apurar o tributo e tá ok. Vamos lá. Tá na lei, eles falam isso, não tá na lei. Beleza, está na lei. Mas qual é a lei que regula o Simples Nacional? É uma lei complementar. Então, se vocês observarem aí, é uma lei ordinária, perdão. Então, se vocês observarem aí, né, eu tenho a Constituição e logo após a lei complementar, que seria, no caso, o nosso Código Civil, né? O nosso Código Civil fala que todas as empresas constituídas, elas têm que formalizar a sua contabilidade comercial, exceto os pequenos empresários individuais, que hoje é o microempreendedor individual, o MEI, né? Então, de fato, legalmente, o MEI não precisa ter a contabilidade formal registrada, mas ele precisa dos seus controles, tá? E aí, muitas empresas, por ser do Simples Nacional, não efetuam essa contabilização. Então, se eu observo essa hierarquia das normas, eu vejo que, apesar de que a norma que fala sobre o Simples Nacional, na sua totalidade, e que fala que para fins fiscais não precisa de contabilidade formal, ela não está dizendo que não é para a empresa não fazer a contabilidade. Ela está dizendo que, para apurar o Simples Nacional, não precisa, por exemplo, de um balanço de demonstração de resultado, claro, né? Porque o tributo é sobre faturamento, tá? Mas não quer dizer que essa lei está dispensando a empresa de registrar ou efetuar a sua contabilidade, ok? Então, por isso é importante a gente entender essa hierarquia dessas normas, né? Entender quem manda em quem, para não fazer nenhuma besteira lá na frente, ok? E aí, quando a gente vem falar de tributos, né, nós temos aí a conceituação do artigo 3 da CTN, que vocês talvez também estejam cansados de ouvir essa definição. O que é tributo? Então, na definição tem toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda, ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito instituído em lei, cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. O que é isso? Quando eu falo que o tributo é toda a prestação pecuniária, ou seja, é algo que é pago em dinheiro, né? Ou seja, em pecúnia, tá? Quando eu falo compulsória, quer dizer que é algo obrigatório, né? Eu não escolho se vou pagar ou não. E posso até escolher, né? Se eu vou dever aquele tributo ou não. Mas a questão de ter que pagar, isso é uma previsibilidade na legislação, então é algo compulsório. Quando eu falo que é em moeda, é em real, né? Eu não vou pagar em alguns bens, né? A não ser que isso seja penhorado, mas aí isso não é o pagamento de tributos, aí é o pagamento de alguma ação judicial, de fato, né? Tributo não constitui sanção de ato ilícito, então uma multa, né? Entreguei uma DCTF em atraso e gerou uma multa, né? Paguei um DAF em atraso, gerou uma multa. Aquela multa é uma despesa, tá? Mas isso não é um tributo. Eu não considero isso como tributo, tá? Quando fala que é instituído em lei, então qualquer tributação, qualquer cobrança tributária, né? Ela tem que ter a sua previsibilidade legal, então eu não posso ser cobrado e não preciso pagar nada que não esteja exposto em lei, tá? E aí, quando eu falo que ela é cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, ou seja, eu tenho algum setor, né, ou alguém que é responsável pela administração de quê? Dessas regras, dessa cobrança e dessa gestão de recursos. Que aí, no nosso caso do Brasil, nós temos as 3 esferas, né? A esfera federal, a esfera estadual e a esfera municipal, ok? Então, quando eu falo da atividade plenamente vinculada, né, atividade administrativa plenamente vinculada, seria, por exemplo, imposto de renda. Então, quem é o órgão administrador vinculado ao imposto de renda? Receita Federal, né? Então, é um tributo a nível federal. Eu estou falando de ISS, então, qual é a unidade administrativa vinculada a isso? A prefeitura, né? Então, cada tributo, vocês já sabem disso, ele tem
o seu administrador, vamos dizer assim, ok? E aí, gente, os tributos eles podem ser classificados em vários tipos, né? Eu imagino que para vocês o mais comum é essa classificação, que seria a classificação entre impostos, taxas e contribuições, tá? Mas eu vou mostrar algumas outras classificações, e inicialmente seria essa, né? Os tributos fiscais, os tributos parafiscais e os tributos extras fiscais. O que é um tributo fiscal, né? Esses são aqueles tributos que possuem uma função arrecadatória, visando o funcionamento das atividades do Estado, né? Ou seja, o que eu faço de arrecadação, que se ele é tributo, um tributo fiscal, né? Então, aquilo que arrecada, aquilo que foi arrecadado é para as atividades do Estado. Então, observando esse conceito, a gente consegue também verificar algo muito comum que as pessoas comentam. Por exemplo, eu pago o meu IPVA, mas as estradas estão tudo cheio de buraco, está tudo quebrando os carros e tal. Gente, o IPVA ele é um tributo fiscal. Então, o meu pagamento de IPVA não é para tapar buraco. Se assim fosse, isso seria uma taxa, né? Ou um tributo parafiscal. O IPVA ele é um tributo fiscal. Então, o que é arrecadado de IPVA vai para os cofres do Estado. E aí cabe à administração, né, do Estado distribuir esses recursos conforme a necessidade da população, né? Se está atendendo a necessidade ou não, como eu já falei, não é o nosso objetivo conversar sobre isso aqui na aula, tá? Mas eu preciso entender que eu não posso fazer esse tipo de comentário porque o IPVA é um tributo fiscal, né? Inclusive, eu já observei até advogados tributaristas falando isso, né? Um pouco vergonhoso. Quando eu falo de tributos parafiscais... Pois não, pode falar. Em relação a esse tapa-buraco, aqui, no caso, já teve, aqui em Pernambuco, já teve, no caso de Olinda, a devolução de uma parte do IPVA, justamente porque Olinda não tapou os buracos. Isso poderia virar recorrente? Vamos lá. Essa questão da devolução, isso daí possivelmente foi uma ação judicial, né, que o contribuinte achou por direito, né? E aí ele se achou na penalidade de ser devolvido ou ser restituído pelo dano que foi causado ao veículo. Não, mas caso foi coletivo, todo mundo que pagava o PVA, foi um ano aí, eu não lembro qual foi. Mas isso foi em Olinda, foi? Foi. Que todos os contribuintes de Olinda que pagaram o PVA, que tinha sua placa registrada aí em Olinda, receberam uma pequena quantia de volta referente a tapa-buraco, isso foi uma determinação não, do diretor. Mas veja só, quando a gente paga o IPVA, né, é porque, tipo, quando a gente vai imprimir lá a questão do Detran, tem algumas outras taxas, né? Talvez o que foi devolvido foi algum tipo dessa taxa, né? Que pode ter sido cobrado pela prefeitura, que ela tem autonomia para poder fazer essa cobrança, junto com o Estado, né? Até porque, se fosse o IPVA, não seria a prefeitura de Olinda que faria essa devolução, até porque o IPVA, ele é da esfera estadual, tá? Então, a prefeitura não iria intervir nisso. O que pode ter acontecido? O que pode ter acontecido? Toda a tributação, por exemplo, quando ela vem do Estado, parte é repassada para o Estado e parte é passada para os municípios, tá? Então, digamos que o governo do Estado arrecadou IPVA e fez a distribuição para as prefeituras, ok? E aí, pode ser que no plano do governo isso não está na legislação do IPVA, tá certo? No plano do governo diz, desses valores que estão sendo destinados, é para tipo saúde, educação e saneamento, que no caso seria o tapa-buraco, tá? Se a prefeitura não cumpriu com aquele requisito, talvez tenha tido aí alguma ação ou administrativa ou judiciária por parte do Estado para o município, de forma que retribua a população. Mas isso, na esfera tributária, não tem previsão, tá ok? Isso aí pode ser algo do Ministério Público, algo da área pública, certo? Mas na legislação tributária não tem essa previsibilidade. Tranquilo? Ok.
Então, gente, quando eu falo de um tributo parafiscal, ao contrário do tributo fiscal, ele, além de ter uma função arrecadatória, ele tem uma finalidade específica, tá? Eu coloquei aí como exemplo as contribuições previdenciárias, né? Então, o que você contribui, por exemplo, ao INSS é um tributo, certo? Porém, ele tem uma finalidade específica. Ou seja, o que o Estado arrecada de previdência, ele deve aplicar na Previdência. Então, isso caracteriza um tributo parafiscal. Tributos extras fiscais são aqueles que não têm função arrecadatória, ou seja, o Estado, claro que recebe, mas aquilo não está previsto no orçamento, tá? Os tributos extras fiscais, ele tem a função de controle econômico, tá? E aí, como exemplo, eu coloquei o imposto de importação ou o imposto de exportação. Ou seja, se eu quero acelerar a economia, se eu quero acelerar a importação, no caso, trazer produtos para o Brasil, a minha tendência é o quê? Baixar a alíquota desses tributos, tá? Se eu quero fazer um tipo de bloqueio, né, nessas operações de importação, então eu elevo essas alíquotas. Ou seja, é tanto que os impostos de importação e exportação, eles podem ser alterados, né, sem necessidade do período nonagesimal, ou seja, dos como ele tem a função de controle econômico, caso tenha algum problema na economia, eu posso fazer uma alteração nessa alíquota, tá? Para poder regular essa situação econômica. Então, isso é uma característica de tributos extras fiscais, ok? Outra classificação de tributos, né? E aí essas é a que eu falei que vocês já devem estar acostumados a ouvir, é a questão de tributos é o quê? Impostos, taxas e contribuições. Então, eu vou classificar como imposto, né? Aquele cuja a obrigação de pagamento tenha por trás um fato gerador. Então, tributo sobre renda. Então, qual seria o fato gerador? O acréscimo patrimonial. Houve acréscimo patrimonial? Houve. Então, vai ter imposto, tá? Já a taxa, eles são vinculados à atividade do Estado, tá? E é o tributo que tem como fato gerador o exercício de poder de polícia, né? A utilização efetiva ou potencial de algum serviço público de forma específica. Então, tem taxa de iluminação pública, né? Taxa de bombeiros, ou seja, ele está vinculado a alguma prestação de serviço por parte do Estado, tá? Já as contribuições, elas são instituídas, né, tanto pela União, Estado, município, para fazer face a algum determinado investimento de um setor. E aí, teve um caso, né, alguns casos no passado, que muita gente ganhou dinheiro com planejamento tributário só por esses conceitos, né? Eu não sei se vocês se recordam, mas antigamente, junto com a conta de energia elétrica, vinha lá contribuição para iluminação pública, tá? E aí todo mundo era obrigado a pagar porque estava vindo lá na conta, né, de energia. Beleza. Porém, pela definição, contribuição, elas são instituídas, né, para fazer face aos investimentos em determinado setor. Então, quando eu falo que eu estou pagando contribuição de iluminação pública, para poder eu ser obrigado a efetuar esse pagamento, eu preciso que o Estado, pelo menos, me mostre, né, qual é o retorno desse investimento que eu estou fazendo. E a iluminação pública, ele é comum a todos, né? Então, eu não tenho como saber, quanto é que eu estou tendo de retribuição por esse investimento. Então, muita gente entrava com ação, né, para poder retirar esses valores de contribuição da conta de energia elétrica e conseguia. Isso é um tipo de planejamento tributário, né? Claro que para empresas que tinham lá um consumo de energia elétrica muito alto. E aí, o que é que o Estado fez? Então eu vou mudar o nome. Em vez de chamar de contribuição para iluminação pública, eu vou chamar de taxa de iluminação pública. Tanto que, se vocês observarem hoje, nas contas de energia elétrica, não tem mais o nome contribuição de iluminação pública. É o nome taxa de contribuição, ou seja, as pessoas que fizeram lá as suas ações, que conseguiram diminuir esse ônus, né, na conta de energia elétrica, voltou a efetuar o pagamento, porque, pela definição, taxa é algo que eu pago em troca de um serviço, né? Então, independente do ganho, né, ou do uso daquela iluminação pública,
é um serviço que está sendo prestado, então eu sou obrigado a efetuar o pagamento. Então, veja como é importante a gente entender pelo menos esses conceitos, né, em relação à legislação tributária, porque uma simples diferenciação do que é taxa e do que é contribuição no passado, que recente, né, isso era um motivo para planejamento tributário, ok? Outra definição, gente, ou outro tipo de classificação dos tributos, né, são os tributos diretos e os tributos indiretos, tá? Então, eu vou ler aí para vocês algumas características do tributo indireto, né, que são elas. São tributos cujos ônus da contribuição os contribuintes podem transferir, né, de forma total ou parcial para terceiros. Os impostos indiretos são pagos pelo comprador, né? A empresa é somente um intermediário, né, do imposto. Nesse caso, existe a questão do contribuinte de fato, né, que é aquele contribuinte de fato, de direito, né? O ônus não é do contribuinte de direito, ou seja, o IPI, o ICMS, o ISS, né, são cobrados pelo fisco do produtor, do vendedor, e eles emitem a nota, mas o custo ele é transferido para o comprador da mercadoria. Então, de forma resumida, né, para a gente não ficar não só na leitura, o que é que caracteriza um tributo indireto? É aquele cujo o ônus da contribuição eu consiga transferir para terceiros, né? Exemplo, o ICMS. Eu sou um vendedor, eu recolho o ICMS, mas o ônus do ICMS não é meu, é de quem está comprando a mercadoria, ou seja, eu consigo repassar, né? Isso é uma característica de um tributo indireto. Já o tributo direto, né, é o inverso, tá? Os tributos diretos são tributos que recaem de forma definitiva sobre o contribuinte que está diretamente ligado ao fato gerador. Por exemplo, imposto de renda, né? Eu faço as minhas vendas, né? Tem lá o valor da mercadoria, mas eu não consigo repassar o valor do imposto de renda para o meu consumidor, porque eu não sei se eu vou ter lucro ou prejuízo ainda, né? Então, isso é uma característica de um tributo direto, ou seja, eu não consigo fazer essa transferência de ônus, tá? Então, de forma bem resumida, para vocês não esquecerem isso, né? Tributo indireto é aquele que eu repasso o ônus para o contribuinte e o tributo direto é aquele que eu não consigo repassar o ônus para o consumidor final. Sim, Pedro, mas o que é que isso tem a ver? Isso tem muito a ver com o planejamento tributário. Se eu posso escolher em fazer um planejamento tributário em um tributo direto e um tributo indireto, inicialmente eu preciso escolher fazer esse planejamento tributário num tributo direto, porque esse ônus é meu como empresa. O tributo indireto, se eu puder fazer um planejamento tributário, eu até posso, mas se eu tenho que escolher entre o tributo direto e o indireto, eu prefiro fazer no tributo direto. Por quê? Porque o indireto ele vai ser repassado para terceiros. Gente, ficou claro essa situação ou essa diferenciação entre tributo direto ou indireto? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer comentar algo? Por enquanto tá tranquilo, viu, professor? Tá tranquilo, né? Quem foi que falou foi Denis, não foi? Denis, isso mesmo. Denis, fica aí com o microfone ativo, que eu tenho uma pegadinha para você. Olha só. Deixa eu fazer a leitura para você. É praxe, né, nos contratos de locação imobiliária, incluir cláusula obrigando o locatário a pagar, né, o IPTU, ao pagamento do IPTU. Ou seja, ele repassa o imposto que era da sua propriedade, né, do cara que não é proprietário para o cara que está alugando, né? Nesse caso, o IPTU, ele seria um tributo direto? Nesse caso, não. Porque está saindo do efetivo do proprietário pagar, está deixando de ser um tributo direto dele. Certo. Ele está repassando esse tributo e transformando ele em indireto. Beleza. Vê só, Denis, eu vou te falar aí, porque por isso que eu falei que isso seria... Oi? Pois não? Esse aí eu considero ainda direto, porque mesmo que o inquilino não pague, a cobrança ela é dada ao dono.
Perfeito, era basicamente isso que eu ia explicar. Vê só, gente, quando a gente está falando de legislação tributária, a gente tem que se ater à legislação tributária, tá? Um contrato de locação imobiliária, ele não está previsto em nenhuma legislação tributária, ou seja, não tem nenhum artigo sequer de tributos, né, nesse caso de IPTU, que fale que a cobrança de IPTU pode se recair ao locatário, certo? O contrato de locação imobiliária, ele é regido pelo Código Civil, né? Então, ele é um direito civil, não é um direito tributário, tá? Então, como foi Darlene, não foi que falou, como Darlene aí comentou, se o aí não efetuar o pagamento, então vai recair sim para o proprietário. Oi? É Daniel, que é porque eu fui assaltado, aí tô com o celular da minha noiva. Ah, tranquilo, não tem problema não, Daniel. Então, é porque aqui mostra só, quando vocês falam, né, mostra o nome do login. Tá bom, então. Mas aí, só repetindo, mesmo que eu faça essa cobrança de IPTU para o meu inquilino, isso não caracteriza ele como tributo indireto, tá? Porque eu tenho que ver as normas tributárias, não o direito civil. Se o cara não pagar o IPTU, ele vai entregar o imóvel lá e a dívida vai continuar sendo do proprietário. Ok, Denise? Entendido aí? Entendido, professor, entendido. Então, vamos seguindo. Ainda tem mais classificação. Você vai dizer, pô, o Pedro tá chato hoje, né? Só fala aí de tributação. Eu afim aqui de saber como é que diminui aqui a alíquota de imposto de renda, como é que eu faço para não pagar imposto, e o cara aí só vem falando de classificação. Isso é uma revisão. Eu espero que para vocês também se torne uma revisão, né? Que seja só refrescando a memória, né? Eu imagino que vocês viram isso em outras disciplinas, mas isso, como eu estou falando, ó, cada questão aí, cada conceito, ela traz uma situação no planejamento tributário que a gente pode melhorar, tá? E aí, para a gente poder ter alguma autonomia, né, em relação a essas apurações, ou como diminuir a carga tributária, nós precisamos, sim, de alguma base teórica, tá? Não quer dizer que a nossa disciplina vai ser só assim, mas, inicialmente, a gente precisa dessa base teórica. E aí, outra classificação, eu não sei se vocês já ouviram falar, né, que são os tributos cumulativos e não cumulativos. Ah, o que é um tributo cumulativo? Ah, o que é um tributo não cumulativo? Né? Então, ó, tributos cumulativos são aqueles que incidem em todas as etapas intermediárias do processo, né? E, inclusive, sobre o imposto anteriormente pago. Então, é imposto sobre imposto, né? E vai pagando e vai recebendo e tome aí crédito. Já o não cumulativo é aquele regime que eu vou compensar os débitos dos créditos, como, por exemplo, o ICMS. Ou seja, nas compras de mercadoria, teve incidência de ICMS? Teve. Então, eu tomo aquilo como crédito. Nas vendas da mercadoria, tem incidência de ICMS? Tem. Então, eu tomo aquilo como um débito. No final da competência, eu faço a apuração dos créditos menos os débitos. Se o saldo for devedor, então, no caso, eu tenho imposto a pagar. Se o saldo for credor, então eu tenho imposto a restituir. E isso é uma característica de imposto não cumulativo. Quais são os não cumulativos que a gente pode falar aqui na nossa aula? Eu tenho o ICMS, eu tenho o PIS e COFINS, se for no regime não cumulativo, né, que o PIS e COFINS, ele pode ser cumulativo ou não cumulativo. Eu tenho o IPI, que é imposto não cumulativo. Agora, imposto de renda, contribuição social, né? Imposto de importação, exportação, esses são das características cumulativas, ou seja, eles não têm apropriação de créditos na entrada de mercadorias, ok? Gente, em relação a essa classificação dos tributos, está tudo tranquilo? Precisa repetir alguma coisa? Posso seguir? Fale aí alguma coisa, por favor. Até agora está tranquilo, professor. Beleza. Observem que eu fico muito preocupado em relação ao entendimento. Não é por chatice, mas aí como eu não estou olhando o rostinho de vocês, aí em sala de aula a gente começa a observar a cara de desespero de cada aluno, né? Então a gente, tenho que moderar aqui, eu tenho que, né? Mas aqui não, eu estou olhando para o meu notebook, então eu não sei, então vocês precisam sinalizar. Por favor, sinalizem, tá?
Então, vamos lá. Vocês também viram em direito tributário alguns princípios constitucionais, né? A questão do princípio da legalidade, né? Eu não vou entrar nesse detalhe, tá, gente? Eu estou só revisando. Então, no princípio da legalidade, é que tudo, né, de direito tributário ele tem que ter uma previsão legal, então tudo tem que estar previsto na lei. O princípio da isonomia, que é a igualdade para todos, então todos são contribuintes, né, de igual modo, né, sem ter essa questão de benefício, né, diferenciado, tá? A questão da irretroatividade, né, que não tem essa, a partir da data que um tributo foi cobrado, ele não pode retroagir, ou a partir do momento em que teve alguma mudança na legislação tributária, ela não pode retroagir. Existe uma exceção nessa questão da irretroatividade, tá, gente? Se essa volta, né, se essa questão de fazer retroagir a regra, se ela beneficiar o contribuinte, ela pode retroagir sim, tá? E a gente teve um caso bem recente, assim, entre aspas, foi mais ou menos em meados de 2018 aqui no estado, com a questão do ICMS, né? As multas sobre atraso e sobre fiscalização do ICMS, à época, chegava a 200%, tá? E aí houve uma mudança na legislação, onde essa alíquota, vamos dizer assim, da multa, né? Esse percentual de multa, ele desceu de 200% para 90%. Então, tinha muitos contribuintes que já tinham alguma autuação fiscal e estava sendo cobrado 200%. E aí, pelo princípio da retroatividade, se esses contribuintes solicitassem essa revisão, eles tinham por direito esse abatimento. Por quê? Como modificou a lei e essa modificação está beneficiando o contribuinte, então, nesse caso, o princípio da irretroatividade não existe. Agora, se não fosse beneficiar o contribuinte, e aí entraria o princípio da irretroatividade, então não pode mexer para trás, ok? Então, nesse caso, foi levado o princípio da isonomia, né? Isso. Aí, no caso, sai a irretroatividade e sai a isonomia, de igualdade para todos, ok? Em relação ao princípio da anterioridade, né? Em resumo, ele fala que uma norma, né, para poder entrar em vigor, vamos dizer assim, né, a sua vigência, ela tem que respeitar o período nonagesimal, ou seja, a partir do momento da publicação, 90 dias para entrar em vigor, né, ou no exercício subsequente. Isso não é válido para o imposto de renda, tá, gente? Então, se eu criar uma regra de imposto de renda no dia 31 de dezembro, no ano seguinte, no dia 1º de janeiro, aquela regra já está em vigor, ok? Porque para o imposto de renda, o princípio da anterioridade não é os 90 dias, não é o período nonagesimal, e sim a competência, e sim o exercício social. Então, é por isso que as regras de declaração de imposto de renda, por exemplo, né, as regras de mudança de alguma norma na área tributária para imposto de renda, sempre elas são divulgadas em meados de novembro e dezembro. Por quê? Eles não estão nem aí para o princípio da anterioridade, porque para eles a anterioridade é o exercício, né, e não o prazo de 90 dias, ok? O outro princípio que fala da capacidade tributária, né, o contributivo, ou seja, eu só posso cobrar daquele contribuinte aquilo que ele tem capacidade de contribuir. Então, não posso cobrar algo exorbitante, né? A proibição do confisco, né? O tributo, ele é pago em pecúnia, né? Então, não é porque eu atrasei o pagamento de um tributo que eu vou receber o confisco, ou seja, que vai bater um oficial de justiça na sua empresa e levar lá suas máquinas, levar lá computadores, se for o caso, levar até seus funcionários. Não, né? O confisco, gente, a gente não pode confundir com ação judicial, né? Porque um tributo, quando ele deixa de ser pago, ele vai para a cobrança administrativa, depois passa para a dívida ativa, e depois da dívida ativa, ele vai para a cobrança judicial. Nesse caso, pode sim ser confiscado ou penhorado algum bem, mas isso não é mais o direito tributário, isso é na área judicial, isso não é na área administrativa, melhor dizendo, ok?
Liberdade de tráfego, ou seja, não é porque existe um impedimento, né, existe um débito que eu não possa trafegar com uma mercadoria, por exemplo. E aí vai vir muita gente dizer, sim, professor, e quando a mercadoria fica retida em um posto fiscal, né? Muitas vezes, gente, essa retenção é de forma ilegal, né? E os próprios auditores sabem que isso é ilegal, mas é aquela coisa, vai que cola, né? Então, eu não posso tirar a liberdade de tráfego de uma empresa por algo irregular, a não ser que essa irregularidade esteja relacionada com o tráfego, como é o exemplo do ICMS, né? Quando eu passo a barreira, por exemplo, de um estado para outro, em alguns casos eu tenho uma antecipação, né, de ICMS, ou eu tenho o DIFAL, né, o diferencial de alíquota. Então, nesse caso, sim, a mercadoria pode ser retida até o pagamento desse tributo, porque isso é o fato gerador, né? A passagem de um território para outro. Mas qualquer outro tipo de irregularidade, ela não pode ser vetada a questão da transferência, ok? E a questão da imunidade também, né, que é um princípio constitucional, né, para os templos, as organizações religiosas, né, enfim, as entidades de terceiro setor. Então, é diferente de uma isenção. Quando eu falo de imunidade, ele está em um princípio constitucional. Já a isenção é numa lei, né, que vai dar alguns critérios para você conseguir essa isenção. Gente, então, entendendo, né, essa questão da legislação tributária, entendendo os conceitos de tributo, entendendo as suas classificações, né, entendendo os princípios tributários, né, nós temos os elementos da obrigação tributária, né, e o que seria aí uma obrigação tributária, tá? Nós temos aí, inicialmente, a lei, né, que na obrigação tributária, ele vai ser o elemento principal, porque é ele que vai criar o tributo, que vai determinar as condições de cobrança, de apuração, tá? Nós temos o objeto, né, que nesse caso representa as obrigações que o sujeito tem que cumprir, ou seja, que o contribuinte tem que cumprir conforme as suas determinações legais, né? E o fato gerador, né? Tanto da obrigação principal quanto da obrigação acessória, né? E aí, de forma resumida, eu tenho aí, ó, uma obrigação, ela pode ser principal e ela pode ser acessória. O que é a obrigação principal? É aquela obrigação que está relacionada com o pagamento daquele tributo, tá? Já a obrigação acessória, ela não está relacionada com o pagamento do tributo, mas são ações, são medidas que o sujeito passivo ele é obrigado a prestar, né, no caso é o objeto, para o sujeito ativo, que seria o Estado, para ajudar na fiscalização de se a obrigação principal ela foi efetuada de forma correta ou não. Deixa eu exemplificar isso. Vamos falar de imposto de renda. Então, qual seria a obrigação principal do imposto de renda? Efetuar o pagamento de um DAF. Então, eu efetuo o pagamento de um DAF, paguei o meu imposto de renda. Certo, mas como é que o fisco vai observar se aquele pagamento foi feito de forma correta? Através da obrigação principal, através da obrigação acessória. Então, o que seria isso? A minha declaração de imposto de renda, por exemplo. Então, durante o ano, eu fiz o pagamento dos DAFs, fiz o pagamento do imposto, né? Ou seja, eu fiz a minha obrigação principal. Em um determinado período do ano, eu tenho que fazer minha declaração de imposto de renda. E aí, essa declaração vai ser uma base para o fisco observar, né, se o que eu declarei está correto, não vai ter os cruzamentos, as malhas, e aí ele vai conseguir me fiscalizar. É por isso que o pessoal sempre fala, né, contador, ele trabalha mais para o fisco do que para a empresa, né? Seria justamente por conta das obrigações acessórias. Então, numa empresa, quais são as obrigações acessórias que eu posso ter? As entregas de declarações, como DCTF, SPED, né? Emissão de nota fiscal, né? E aí a obrigação principal sempre está relacionada apenas com o pagamento do tributo. E aí, concluindo um pouco essa parte do direito tributário, né? Nós aí nos deparamos com a contabilidade tributária, né? Que foi
basicamente, que vocês viram no semestre passado. Então, de acordo com o Fabret, né, a contabilidade tributária é o ramo da contabilidade que tem como objetivo aplicar, né, na prática, conceitos, princípios e normas básicas da contabilidade e da legislação tributária, de forma simultânea e adequada. Ou seja, a contabilidade tributária ela vai usar conceitos de contabilidade, então, provisões, né, reconhecimento de despesas, passivos, mas isso de acordo com a legislação tributária. Né? E aí, o objetivo da contabilidade tributária seria apurar com exatidão o resultado econômico do exercício social, né? No caso, demonstrando de forma clara, sintética, e em seguida, de forma extracontábil, as exigências das legislações tributárias. Então, o que é que esse objetivo da contabilidade tributária está dizendo? Olha só, tu vai apurar o teu resultado econômico social, né, de acordo com as normas contábeis vigentes, tá? Mas, para fins de recolhimento de obrigação principal, por exemplo, tu não vai se ater apenas às normas contábeis. Tu vai ter que, de forma extracontábil, ou seja, fora da contabilidade, apurar esses tributos, né, conforme as exigências das legislações tributárias, ou seja, conforme a própria norma tributária vem trazendo. Então, quando eu falo de contabilidade tributária, eu estou trabalhando com a contabilidade societária, né, e fazendo algo à parte para a apuração tributária de fato, conforme a própria legislação, tá? E aí, por ser uma área da ciência, né, a contabilidade tributária, ela tem o seu próprio método, né? E qual seriam esses métodos? Primeiro, eu preciso de um adequado planejamento tributário, por isso nós estamos estudando aqui, né? Eu preciso de relatórios contábeis eficazes, porque se a minha contabilidade ela não está andando bem, a minha contabilidade tributária ela não vai andar bem também, porque eu me baseio, as minhas apurações se baseiam com as informações contábeis, tá? Então, por isso que no método eu preciso de relatórios contábeis eficazes, tá? E eu preciso de um controle apurado das despesas indedutíveis e das receitas não tributáveis, né? Para não efetuar a apuração de forma errada, não errar a minha base de cálculo, não errar no pagamento desses tributos. Então, a minha contabilidade tributária ela tem que ser bem elaborada para que o meu planejamento tributário saia de forma tranquila e sem problemas, ok? E aí nós vamos conversar um pouquinho de por que fazer o planejamento tributário, tá? Vamos fazer o seguinte, são 8h25 aqui no meu relógio. Vamos dar uma pausa aí de 5 minutinhos de forma rápida, tá? Só para vocês beberem uma aguinha, ir no banheiro se quiser, tá? Eu vou pausar aqui a gravação, mas é 5 minutos mesmo para a gente poder terminar o slide de hoje. Tá ok, pessoal? Vamos dar uma pausa aí rápida.
Bem, gente, vamos voltar. Falei que seria 5 minutinhos aí, bem rapidinho mesmo. Só para tomar uma água, fazer as necessidades fisiológicas aí rápido e voltar. Então, nós fizemos, né, essa revisão do direito tributário, a revisão do conceito do que seria a contabilidade tributária, né, e aí vamos mergulhar um pouco mais, né, entrar mais em um nível mais profundo para poder falar de fato sobre o planejamento tributário, né. Então, a primeira pergunta seria por que se fazer um planejamento tributário, né? Então, vamos tentar justificar isso, né, e aí vamos tentar responder a esses questionamentos, né. Qual é a relação entre a carga tributária brasileira e o planejamento tributário, né? Como se dá a distribuição da carga tributária e qual o reflexo do planejamento tributário, né? Quais os efeitos perversos das tributações sobre as empresas. E aí, respondendo essas 3 outras perguntas, nós vamos com certeza entender de por que fazer um planejamento tributário, ok? Então, inicialmente, vamos falar um pouquinho do nosso cenário da carga tributária no Brasil, né? E aí, conforme o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, né, nós temos aí na média, né, o que em cada relação de consumo tem uma representação em percentual de tributação. Exemplo, conta de luz, né, energia elétrica, em média 48,28% de tributação. A carne bovina, né, quase 24%, né, de tributação. Telefone celular, né, 33,08%, né? A galera aí que gosta aí de uma cervejinha, né, em média 55,6%, né, de tributação. Um tênis importado, aí de tributação vai ter em média 58,59%, né? O pessoal que não é só de cerveja, mas gosta de um negócio mais quente aí, né? A vodka, por exemplo, a tributação está em 81,52% em média, né? Uma passagem aérea, 22,32%. A gasolina, 56,09%, né? Um carro, 35,27%. Então, vocês observam que mesmo sendo em relações aí de consumo, tá? A nossa carga tributária ela não é baixa em relação ao preço, ao valor do produto, né? Imagine aí que você paga R$ 4,20 de uma gasolina e sabe que desses R$ 4,20, 56,09% é tributo, né? Do valor que você paga em uma garrafa de vodka, por exemplo, né? Você vai pagar aí, sei lá, R$ 70, R$ 50, dependendo da vodka. 81% daquele valor pago é tributação. Então, você vê o cenário hoje do Brasil de carga tributária, tá? Claro que com esse cenário eu não posso dizer que é uma carga elevada ou não, né? Porque aí eu teria que comparar com outros países. Mas a gente vê o nosso cenário aí brasileiro, tá? E aí, em média, né, nessa mesma pesquisa do IBPT, né, que é o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, ele fala que nos últimos 5 anos no Brasil, a carga tributária, ela ficou, né, beirou aí, no caso, em 35% do PIB. O que quer dizer isso? Que de tudo que a empresa fatura, em média, 35% é tributo. Imagine uma empresa que tem 3 sócios, né? E teve um lucro aí de R$ 100.000. Então, esse lucro ele deveria ser rateado para os 3 sócios, né? Que seria aí os 333 mil reais para cada um. Mas aí, considerando a carga tributária, se eu tenho aí R$ 100.000, né? E vou ser tributado em 35%, ou seja, 35.000 é
Oi, gente, olha eu de volta. Voltou! Obrigado por me esperarem. Faltou energia aqui, gente. Eu não sei onde é que eu parei de falar. Porque. Não sei se é o meu áudio ou o seu áudio, mas tá baixo, professor. Deixa eu ver aqui, se eu melhorar. E agora? Melhorou? Acho que é o teu áudio, Josias. Porque geralmente meu áudio é bem alto. Ah, tá, beleza. Então eu vou sair e vou voltar novo, porque aqui não tá voltando. Tranquilo, tá certo. Gente, me desculpem, mas né, acontece nas melhores famílias, né? Então aqui deu uma queda de energia. A Mas gente aí ficou voltou. naquela parte do PIB, dos 35%. Foi. Não, aqui, como eu estou no notebook, então o notebook não desligou, né? Apenas desconectou a internet. Mas aí deixa eu voltar aqui a compartilhar para a gente finalizar essa aula. Obrigado por terem ficado, né? Se fosse outra turma, eu acho que já teriam corrido. Bem, foi nesse slide aqui que a gente parou, não é isso? Onde eu estava falando que o PIB, ele é representado, em média, por 35% sobre faturamento, né? No caso, a carga tributária é sobre o PIB. Todos estão visualizando o slide, gente? Está conseguindo compartilhar com vocês? Para mim, tá. Está conseguindo, né? Então, beleza. Então, vou dar continuidade, tá? Para a gente terminar. E aí, quando a gente vai observar esses 35%, né, por ente federativo, a gente sabe que 22,9% ele vai para o governo federal, ou seja, para a Receita, né? 8,6% fica entre os estados e o Distrito Federal, e apenas 2,1% que é de cobrança dos municípios. Então, é por isso também que tem esse repasse, né, da parte do governo federal e dos estados para os municípios, ok? E aí, quando eu venho falar também, né, de por que fazer planejamento tributário, nós temos algumas distorções no nosso sistema tributário, né? A primeira distorção é a questão do cálculo por dentro, né? Aí, nesse exemplo, eu trouxe a conta de energia elétrica com a alíquota de 25% de ICMS, devido ao cálculo por dentro, resulta em uma cobrança de 33,3%, ou seja, os entes, né, no caso, os administradores dos tributos, né, que vai fazer essa cobrança desses tributos, eles não mudam a alíquota, mas muda a fórmula de cálculo, né? Então, isso pode majorar a alíquota, no caso, efetiva, né, de forma subjetiva. Então, nesse exemplo, imagine uma conta que sem o ICMS, ela seria R$100. Então, se eu vou cobrar o ICMS de 25%, o correto seria R$125, ou seja, R$100 mais a alíquota de 25%, que seria os 125. Como a sistemática do ICMS para as contas de energia elétrica, ela não é cobrada de forma direta, assim, né, ela é o cálculo por dentro, então, esse valor deixa de ser R$125 e passa a ser R$133,33. Por quê? Eles pegam, em vez de multiplicar, né, os R$100 pelos 25%, eles dividem os R$100 por 75%, que seria o que falta para 100%, né? E aí chega a esse valor aí de R$133. Isso é o primeiro problema, porque aí eu consigo elevar a carga tributária, mesmo sem elevar a alíquota, né? Outro problema, outra distorção do nosso sistema tributário, né, é a questão da tributação em cascata, ou seja, tributo sobre tributo. Então, comprei mercadoria, já houve tributação, né? Quando eu fabrico essa mercadoria, que vende essa mercadoria, já tem outra tributação. Se essa mercadoria vai para um distribuidor, enfim, a cascata de tributação, ela é incansável, né? Por isso que, para alguns casos, nós temos tributos não cumulativos para evitar essa tributação em cascata, mas a gente sabe que não é, vamos dizer assim, não se resolve em sua totalidade, tá? E aí o terceiro problema, né, do nosso sistema tributário é a questão da regressividade, ou seja, a tributação ela deveria ser progressiva em relação à renda, mas ela é regressiva. O que quer dizer isso? Quem recebe menos acaba pagando mais imposto. Para você observar aí esse gráfico da Fiesp, né, em média,
as famílias que têm até 2 salários mínimos, né, na sua renda per capita, ela contribui com 46% de carga tributária. Já famílias que têm mais de 25 salários mínimos, ou seja, uma família que tem uma condição boa, né, no caso aí, financeira, a carga tributária para essas famílias são de 18%. Por que isso? Né? Porque, infelizmente, no Brasil, a maior parte da carga tributária está relacionada, né, ao consumo. E aí, quem precisa consumir, no caso, paga tributo. Diferentemente de alguns países que essa carga tributária está relacionada ao rendimento, ao faturamento, né, ao patrimônio. Então, um grande problema também no Brasil seria a regressividade, porque a tributação, em sua maioria, é sobre o consumo. Ô, professor, Pois não? deixa eu interromper o senhor aí. Pode falar. Mas em relação a essa nova norma da tributação que estão querendo voltar no Senado, o senhor já deu uma olhadinha em relação ao senso crítico do senhor? Certo. O senhor vê com bons olhos ou não? Em partes, tá? Por exemplo, para empresas comerciais, para empresas industriais, por exemplo, vamos falar que uma coisa que a gente vai conversar muito aqui é sobre o PIS e COFINS, né? Pela reforma tributária, o PIS e COFINS vai estar se retirando, né? E vai ter a tributação, a contribuição básica, né? Que é a CBS, né? Sobre o serviço. Beleza, vai ter uma alíquota melhorada, não vai ter essa sistemática, né, de cumulatividade, porém, em alguns casos, por exemplo, empresas de serviço, né, que não tem uma entrada de material para poder se compensar esses tributos, vai acabar pagando mais imposto, né? Então, é aquela situação, sempre quando eu mexer em algo, eu vou beneficiar uns e piorar a situação de outros, né? No que já tem de texto de proposta para a reforma tributária, eu não vejo, em sua maioria, favorecimento para o consumidor final, né, que é o que a gente está questionando agora, né, que é essa questão da regressividade. O que a gente começa a favorecer algumas empresas, poucas, mas consegue favorecer, e aí alguns benefícios não é nem pela carga tributária, mas seria pela simplificação dessas apurações, né? Mas é algo que ainda está em andamento, então a gente não pode ter uma opinião já formada, né? Isso é o que eu já imagino aí, pelo que eu já fiz de leitura e que eu sei que vai vir por aí, tá ok? Ok, professor, valeu. Certo. Então, deixa eu voltar. Pronto, passei aqui. E a incidência da carga tributária, como eu estava falando, ó, se vocês observarem, 48% do que se cobra em tributo, ele é pelo consumo, né? Apenas 22% é sobre a renda, 21% sobre o salário, 4% do patrimônio e outros, né? 5%. Então, imagine, você já tem o seu salário, que você já é tributado em 21%. Desse salário, tirando essa tributação de 21%, o que sobra, você precisa consumir. Você precisa de alimento, você precisa de roupa, você precisa estudar, enfim. Então, além disso, você já tem aí 48% também de tributação. Ou seja, é algo, né, meio que complicado para se manter, né? Mas essa é a nossa situação. E lembrando que a gente está vendo aí o porquê de se fazer planejamento tributário. Eu estou trazendo para vocês aí os nossos problemas, né? Já trouxe algumas definições e estou trazendo agora à tona alguns problemas, né, de modo geral, para vocês entenderem, se contextualizarem, e aí a gente começar a tratar ponto a ponto, né? Outro problema também é o custo na burocracia tributária. Gente, olha, essa pesquisa é de 2014, porque a última divulgação foi em 2018 e ela é referente aos últimos 4 anos. A próxima só vai ser em 2022, relacionado ao ano corrente, né, 2020. Olha só, no setor industrial, por exemplo, eles arcam para poder preparar, né, elaborar os tributos, elaborar as obrigações principais, as obrigações acessórias, 1,16 do faturamento. Esse 1,16 do faturamento, em 2014, representou para o Brasil 35,5 bilhões.
E isso não é carga tributária, tá? Isso é o custo administrativo para quê? Se contratar pessoas profissionais da área tributária, se contratar advogado, se melhorar sistema. Então, ó, aqui está de forma mais detalhada. Olha só, desses 35,5 bilhões, né? 66% foi gasto com gestores e funcionários, né? Ou seja, contratando contador, contratando analista contábil, analista fiscal, né? 27%, né? Com obrigações acessórias, ou seja, melhorando o sistema, informatizando o processo na empresa. 7% com custos judiciais, né? Ou seja, eu preciso fazer alguma ação judicial para melhorar. Ou seja, esses 1,16%, ele não está dentro daqueles 35%. Se eu for somar para a indústria, no caso, a carga tributária seria, em média, 36,16%, né? E aí, né, nós temos também um impacto no resultado econômico. Claro, se eu tenho tributação, né, sobre o meu faturamento, então isso vai repercutir no meu resultado. Então, quanto maior a tributação, menor o meu lucro, né? Eu também tenho um resultado financeiro, ele vai impactar no meu resultado financeiro, né? Porque esses tributos, eles vão drenar o meu fluxo de caixa de forma forçada. Então, se eu tenho compra de mercadoria, eu vou aumentar o custo daquela mercadoria. Se eu tenho venda de mercadoria, eu vou diminuir a margem, né, a rentabilidade desses produtos. Ou seja, tudo vai refletir a tributação, né? E, além disso, gente, nós temos a complexidade da legislação tributária. Só para vocês terem ideia, nesses últimos 30 anos, olha só, foram editadas, tá, 5,9 milhões de normas. Em matéria tributária, foram editadas 390 mil normas em média, tá? Ou seja, se eu calcular por hora útil, em média 1,9, ou seja, quase 2 normas tributárias surgindo ou sendo alteradas aí por hora, né? Em 30 anos, houve 16 emendas constitucionais tributárias, ou seja, alterações na Constituição Federal, foram 16 só pelo contexto tributário, né? Criação e majoração de inúmeros tributos, então a gente vê aí, ora vai CPMF, ora para, depois vem IOF e volta, enfim, né? Em média, cada norma tem 3 mil palavras, então imagine que a cada 2 horas eu tenho 2 normas novas, né? E essas novas normas, 3 mil palavras, então praticamente se eu for só me atualizar tributariamente, eu não tenho como trabalhar, é só fazer leitura, né? E somente 4,3% das normas que foram editadas, ou seja, as normas tributárias que foram criadas, elas não sofreram alteração. Então, basicamente, gente, é muito complexo trabalhar com a legislação tributária, tá? Mas não impossível, né? Então, diante de todo esse cenário, né, a pergunta é, o que devemos fazer, né? Então, demos 2 vias, né? A via legal, que é a realização da gestão tributária eficiente, ou seja, o nosso planejamento tributário, ou a via ilegal, que é a sonegação fiscal, né? Que eu imagino que vocês não vão escolher. Por quê? A sonegação, ela vem a possibilidade de denúncia, né? Falhas no controle da atividade da empresa, né? Ou seja, aquela compra por dentro, por fora, meia nota, sem nota, enfim, os controles gerenciais não fluem quando eu faço sonegação, né? Sem contar as atuações fiscais, as multas, os juros. Então, eu imagino que nós, né, e que vocês concordem que a via legal, né, apesar de ser um pouco mais trabalhosa, ela tem um resultado melhor para a empresa, tá? Então, diante disso, né, eu justifico para vocês o que seria esse planejamento tributário, tá? Eu vou parar nesse slide de cá, tá? Ainda falta aí, eu acho que uns 10 slides, mas aí eu acho que, deixa eu parar aqui o compartilhamento só para voltar a visualizar vocês. Eu imagino que com essa explanação que a gente fez, né, vocês consigam de fato entender, né, o contexto em que vocês estão inseridos, né, entender que de fato a gente precisa de planejamento tributário, que a gente precisa entender de norma tributária, né, e que isso, né, ajuda bastante no desempenho, né, tanto econômico quanto financeiro de uma empresa, tá, gente? Então, por hoje, a gente fica por aqui, né? Eu dei uma carreirinha agora no final para compensar essa ausência por causa da queda de energia, né? Mas eu
estou satisfeito pelo conteúdo, porque era o que estava planejado, né? Eu tinha, de fato, planejado apenas essa revisão, né? Mas aí, como não teve tantas intervenções, eu já entrei aí na questão da contextualização do planejamento tributário, e aí na próxima aula nós vamos conversar, de fato, aos conceitos de planejamento tributário, e, se for o caso, começar já a fazer alguns exercícios para poder entrar na questão dos regimes tributários, e aí sim, a gente vai começar a nossa brincadeira, né, simulando aí lucro real, presumido, arbitrário, Simples Nacional, PIS e COFINS. Ok, gente, vocês têm algo a falar? Eu queria que vocês dessem um feedback, se vocês gostaram da metodologia, apesar de que, né, a gente fez uma revisão e foi bem teórico, né, mas não vai ser sempre assim, né, a gente vai trabalhar aí algumas coisas mais práticas. Tranquilo, gente? Alguém comentar alguma coisa? Podemos encerrar? Sim, professor, foi